Vamos orar, gente, agradecendo a Deus pelo privilégio de mais um domingo estarmos juntos e o privilégio de compartilhar a palavra, né? Vai ser um bate-papo muito gostoso em 1 Pedro, as características do homem que Deus usa na igreja. Oramos. Obrigado, Senhor, por mais um domingo gostoso na Tua presença. Obrigado pela semana que passamos, pela Sua mão que nos conduziu com saúde, com paz. Obrigado por cada irmão aqui, Senhor. Dá-nos momentos gostosos de caminhar na Tua palavra, de estudar na Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos moldar, abrir as nossas mentes para entendermos a Tua vontade, as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse texto que vamos compartilhar hoje, na carta do nosso irmão Pedro. Que o Senhor fale aos nossos corações e dá-nos a Tua presença em cada instante. Obrigado por aqueles que ainda vão chegar e por aqueles que não vão participar nesse instante dessa aula. Que o Senhor também possa guardá-los e que eles possam ver mais tarde ou no outro horário e participar desse estudo tão gostoso que é estudar a Tua palavra. Dá-nos a Tua presença, louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Se chegar aqui, a gente olha aqui. Deixa eu ver. Abra lá comigo as suas Bíblias. Pode pegar minha Bíblia. Pega lá. 1 Pedro. Vem lá, Leandro. Eu acho que pegar a Bíblia também, porque o teclado não funcionou mesmo, viu? Aí não dá para seguir no vídeo, né? Não. Eu também vou abrir a minha aqui. A velha e boa Bíblia de papel. A velha e boa Bíblia. 1 Pedro 1. Ué, eu tava... O fone saiu? Caiu o Leandro? Ah, o fone seu caiu. O Leandro foi buscar a Bíblia dele. Pastor André hoje tá de fora, né? Está de férias, ele conseguiu umas 2, 3 semanas de férias. Foi visitar uns amigos lá em Tietê, no interior. É. Ele não vai conseguir participar de lá. A Tânia ontem postou aí que foram ver o Rui e a Giane. Ah, é o Rui e a Giane que estão aqui em Tietê? O Rui e a Giane não estão morando nos Estados Unidos? Acho que sim, né? Eles estavam aí. Ah, voltaram? Eles estavam, né? Eles estavam, acho que há um tempo, mas faz um tempinho que voltaram, porque de vez em quando eles vão visitá-los. Ah, há pouco tempo ela postou que estavam lá na mesa tomando um café com eles e tudo mais. Ah, então é isso. Então estão lá com eles. Aqui também, né? Tietê deve ser uns 200 quilômetros no máximo. Eu tenho amigos que moram ali perto em... Meu Deus do céu. Agora, esse nome da cidade. Cerquilho. Aú, Itu, por ali, não? Tietê é perto de quê? Que cidade? Eu acho que... Então, minha amiga os pais moravam em Capão Bonito, que é sentido Tatuí. Tatuí ok. não, é... Vai para Isso. Castelo Branco. Vai por ali. É Castelo, vai embora. Isso, sentido Castelo. E agora eles estão em Cerquilho, que é mais próximo. Cerquilho, perto do Jaú, por ali. Isso, região de Sorocaba, ali para frente. Leandro, está com a Bíblia aí? 1 Pedro 1. Tô sim, fala aí. 1 de 13 a 25. Eu vou ler direto, depois a gente vai compartilhar com os slides juntos. Pedro diz o seguinte, Ok. a vida em santidade, né? Por isso, ele diz, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário,
Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Esse texto que Pedro cita, esse texto sede santos, vocês lembram onde que está, né? Está lá em Levíticos 11:44. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. A gente vai comentar isso, olha que interessante. O propósito de Deus já estava lá antes da fundação do mundo. Porém, manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, né? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Muito legal. Deus abençoe a sua palavra. Veja que domingo passado a gente viu texto semelhante de Paulo, né? As características do homem que Deus usa, só relembrando, ele fala de o homem tem que ter paciência, esperança, fé, oração, um coração que ama. Ou seja, Paulo também dá as características do homem que Deus usa na igreja, usa no corpo dele. E hoje Pedro vai dar outras características interessantes. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Então, esse é o texto que a gente vai... Opa, não é assim. Não compartilhei. Compartilhar. Share screen. Está aqui. Deixa eu colocar a tela cheia. Ok. Como nós somos em três, tá bom. Então, o papel do homem na igreja, segundo o 1 Pedro, esse texto que a gente leu agora. Veja que Paulo fala da necessária força da fé cristã, né? Ele fala que temos que ter fé. Nesse texto de 1 Pedro 1,13, ele faz 3 desafios aos seus leitores, que a gente vai ver cada um deles. Olha que interessante. Fica com a Bíblia aberta lá, ó, que ele diz: cingindo os vossos lombos, ou cingindo os lombos do vosso entendimento. O que ele quis dizer com isso? Cingindo os vossos lombos, ou os lombos dos vossos com o entendimento. O que você acha que ele quis dizer, Pedro? O som. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Interessante, né? Esse cingindo o lombo. No passado, essa é uma expressão que, deliberadamente, que eles viviam. No Oriente, os homens, lembra que eles usavam aquele vestidão comprido, que ia até os pés? Era uma veste flutuante. E isso impedia que, se eles tivessem que caminhar muito rápido ou tivessem que correr, podiam cair, tá certo?
Então, eles usavam um cinto largo, que amarrava aqui na barriga, o cinto que a gente usa. Então, o que era cingindo isso para eles na época era puxar as vestes, enroscar aqui no cinto, de maneira que você não caísse. Em outras palavras, para nós hoje, quer dizer, não tem muita aplicação à questão do vestido, porque a gente não usa vestes longas. Mas uma expressão que seria para nós parecida ou equivalente seria arregaçar as mangas, tá certo? Ok. Arregaçar as mangas, tá certo? Ou tirar a jaqueta ou o casaco para ser mais cômodo ao trabalho. Isso quer dizer que a gente tem que estar preparado mentalmente, nunca deixar que a fé seja uma fé negligente, uma fé fingida, ou uma fé medíocre ou negligente, né? Tá certo? Então, ele está falando cingir os ombros da vossa fé. Ou seja, nós temos que ter uma fé, gente, de prática de fé. Não uma fé fingida, uma fé que simplesmente a gente acredita cegamente, mas não pratica nada. Ou seja, fica cômodo, né? Aceitar uma fé superficial. Mas temos que ter o quê? Profundidade. Então, cingir o vosso entendimento, ou seja, cuidar dos nossos pensamentos, porque ele está falando de cingir o entendimento. Como é que eu vou cingir o entendimento? Ou seja, a gente não pode perder o foco. Nosso foco é servir a Deus, tá certo? Em fé. Ou não podemos nos distrair com qualquer coisa. O fato deles subirem a roupa e prender no cinto, cingir, para que eles não caíssem, não tropeçassem. E para nós, significa vamos arregaçar as nossas mangas e vamos focar em Cristo, as nossas vidas em Cristo. Para que a gente não perca ou se distraia com coisas, tá certo, que o mundo nos apresenta em cada instante. Ou seja, ter a cabeça focada em Cristo, ter a nossa mente focada em Cristo, a nossa fé focada em Cristo, as nossas atitudes focadas em Cristo, porque se a gente não cingir a nossa mente com Cristo, a gente pode se desviar. Ou seja, ou ter a mente vazia, existe aí o ditado, né? A mente vazia é oficina do diabo, né? Porque você fica pensando bobagem por aí afora, e então perde a sobriedade, que é o segundo versículo. Depois ele diz: sede sóbrios. Lembra? Ele fala depois: sede sóbrios. Essa palavra é uma palavra grega que tem dois significados. Uma é a questão de abster-se da embriaguez, tá certo? Que é o termo literal, o sentido literal desse termo, né? Sobriedade. Mas também pode significar que a gente tem que ser constantes, perseverantes e firmes nos nossos pensamentos. Tá certo? Porque é fácil a gente ser levado por uma variedade de entusiasmos, às vezes repentino, e a nossa mente ficar rapidamente intoxicada com coisas do mundo. É nesse sentido que Pedro está falando. Então, a gente tem que estar a nossa mente, não perder o foco, cingir os ombros com o vosso entendimento, de maneira que você arregaça as mangas para trabalhar e estar livre para o trabalho, e sobriedade, ou seja, a nossa mente focada em Cristo, não se perder com as coisas. Tanto a questão da bebida, que a palavra literalmente pode significar isso, mas também pode significar, ou seja, o desejo de a gente ter o nosso pensamento fixo em Cristo, postado nele. E o terceiro desafio desse texto que Paulo fala, diz que põe a sua esperança na graça que será dada quando Jesus Cristo venha. Ou seja, a característica destacada do cristão é que nós vivemos sempre em esperança, nós estamos sempre aguardando a volta do Senhor ou que Ele nos chame para a presença dele, tá certo? Então, a esperança
faz-nos poder suportar desafios no presente. Ou seja, qualquer pessoa pode suportar a luta e o esforço e a presente, se tiver certeza de que tudo aquilo que está vai te conduzir para algum lugar. Ou seja, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você está focado em Cristo, vai redundar em quê? Em bênçãos para a sua vida. Assim é o atleta, né? O atleta se esforça, se mata. A hora das Olimpíadas, a gente está vendo aí, gente que até de tanto esforço acaba perdendo a competição porque esforçou-se muito antes e acaba estragando, se prejudica os seus focos. Mas eles têm um foco de vale a pena o esforço que eu estou fazendo agora, porque pode me redundar numa medalha lá na frente, uma posição de honra lá na frente. Então, vale a pena a gente nos esforçar, Pedro está dizendo, porque tudo será entregue a você quando Cristo vier ou quando Cristo te chamar à presença dele. Então, vale a pena o esforço, a disciplina, tá certo? Porque isso vai te conduzir em glória quando o Senhor te chamar. Então, olha, se você realmente não cinge o nome com o entendimento, ou seja, não abre a sua mente, a mente de Cristo, o que você deve fazer, você não é sóbrio nos seus pensamentos, ou seja, se desvia, não foca em Cristo, como é que você vai lutar realmente em esperança quando Cristo vier? Então, Pedro está dizendo um foco diferente do que Paulo estava falando lá atrás. Mas o sentido é o mesmo, focar em Cristo, para que Cristo possa usar-nos na sua igreja. Quando a gente fala o papel do homem na igreja, não estou dizendo do templo nosso aqui, mas é a sua vida no corpo de Cristo. Correto isso? Porque não estamos fazendo desafios como sermos produtivos na nossa igreja local. Claro que sim também, mas no corpo de Cristo em geral, porque o nosso dia a dia, nós não estamos o dia todo lá na igreja, mas nós estamos no corpo de Cristo, que se chama também eclésia. E no corpo de Cristo, se a gente perder esse foco de que somos chamados para o trabalho, somos chamados para sermos pessoas diferentes desse mundo, para que a gente possa conduzir outras pessoas a Cristo, não podemos cingir os nossos lombos, ou seja, não podemos deixar de arregaçar as nossas mangas, tirarmos o casaco, que às vezes nos atrapalha, a sobriedade do pensamento, ou seja, cabeça limpa de pensamentos maus, e a esperança na graça, vamos fazer o máximo, porque vou tornar Cristo conhecido, vou demonstrar o amor de Cristo às pessoas. É nesse sentido que o Pedro está dizendo nesse primeiro versículo. Perguntas até aí? Leandro? O que você achou até aí? Esse esforço que Pedro está... Eu tenho. Está dando eco aí, é isso? Está com um pouquinho de eco. Estranho, peraí. Deixa eu tirar o fone e ver se melhora daqui um pouco. Ou diminui um pouco o som, será que é isso? Melhorou. Pode ser. Então, qual a sua opinião desses três desafios? Melhorou, sim. Esses três desafios que Pedro faz. Vou diminuir um pouquinho mais. Sim. Tá. Fala lá. A primeira expressão, quando Deus fala para cingir os lombos, ela aparece também lá em Êxodo, né? Quando o povo vai sair de Israel e Deus fala para prepararem a ceia, e ali o povo tem que, além de estar calçados, né, devidamente preparados, com os lombos cingidos, porque a ideia ali de lombos era a ideia de cingir, né, ali ela já está você já está preparado para já sair, era comer na luta, e já sair. O cinto era para isso. O cinto era para preparar. Quando você vê essa mesma expressão que Pedro usa agora, né, ele fala cingir os vossos lombos, ou a vossa mente, né?
Esse cingir, na verdade, colocar uma cinta, né? Colocar algo que prenda a sua mente, né? Prenda a sua mente, o seu coração, para que você esteja preparados para a boa obra. Então, esse cingir, realmente, ele vem nessa ideia de você, no modo mais pós-moderno hoje, focado, né? Exatamente, Essa não seria perder o uma foco. expressão. Ter a mente focada em Cristo. Não perder o foco. Não perder o foco. Porque Mas quando a gente cingir a vossa mente. Exatamente Pastor, isso. Fala, Wilson. eu vou pedir licença e vou ter que sair da sala. Acabou de estourar um cano aqui no apartamento, já inundou tudo aqui a cozinha da minha mãe. Corre lá, Cudi. Depois você assiste. Amanheceu bom o domingo, mas amém. Me perdoe, depois eu assisto a aula para dar continuidade, tá bom? Vai lá, abraço. Eduardo, você... Falou, Wilson. Eduardo, você está nos ouvindo? Deixa eu ver se o Edu entra. Eduardo? Acho que ele entrou e não conseguiu se conectar. Bom, Leandro, exatamente essa é a ideia de Pedro, de que realmente cingir o lombo hoje é a gente focar, arregaçar as mangas e focar em Cristo. Depois, quando ele fala assim de sóbrios, ou seja, a nossa mente tem que ser purificada das coisas do mundo, porque senão já fica... o Edu está entrando de novo, peraí. Senão você perde o foco. Você atira para cá, atira para lá, atira para cá, atira para lá, mas o foco principal, que é servir a Cristo, estar com a vida pronta para o desafio diário, você perdeu. Bom dia, Edu. Bem-vindo com a gente. Bom dia, pastor. Aqui travou aqui meu computador, tive que reiniciar. Tá bom. Você viu esses 3 pontos do primeiro versículo que nós lemos, né? De 1 Pedro? Isso, eu peguei do item 2, seja sóbrios, e o põe esperança em Cristo. Isso. O que você achou desse texto? Para a gente comentar cada um, que aí a gente vai andando. Eu acho que a gente tem que seguir mesmo que... Caiu. Acho que ele caiu de novo. Bom, vamos um pouquinho adiante. Então, mas Leandro, muito legal isso, porque Pedro realmente conhecia bastante o Velho Testamento, como bom judeu que ele era, assim como Paulo também, mas ele cita diversos textos do Velho Testamento. A gente vai ver aí mais para frente outros textos que ele vai usar, verdade. Significa que ele conhecia a palavra. Mesmo, o Velho Testamento. Mas isso é importante, a gente conhecer a Bíblia como um todo, porque toda ela, desde o princípio de Gênesis, você vê que ela vem apontando para quem? Para Cristo. Desde lá do Jardim do Éden, que Deus aponta as verdades para Cristo. Então, é importante a gente conhecer a palavra, porque a gente sabe pontuar, tá certo? Cada texto desse. Foi bom você lembrar que lá de Israel, quando estavam saindo, partindo para o deserto, para a nova terra prometida que Deus tinha preparado para eles, que a questão de cingir o lombo, ou seja, estejam preparados, que vai subir montanha, subir morro, então estejam focados naquilo que vos espera, a esperança de uma terra prometida. E nós somos exatamente iguais, tá certo? Nós temos um alvo que é Cristo, um dia estarmos com Ele. Então, esse cingir, nós temos que estar sempre preparados para isso. Diga, Leandro. Se eu não estiver enganado também, parece que na preparação ou na consagração sacerdotal, Deus também fala para preparar o sacerdote com sigilo, né? Com o cinto das obras, né? E com esmeralda e tudo mais. Existe essa expressão lá também. Amém. Porque o serviço que ele ia preparar ali exigiria muito preparo também ali e esse foco, né?
E é interessante que Pedro vai um pouco mais além, porque a questão da sobriedade, talvez ele tenha usado um termo grego que é mais recente, né? Porque esse termo de sóbrio Sim, é um termo grego agora, mais atual, talvez lá atrás não fosse, mas a questão da sobriedade, ou seja, ter a mente livre, tá certo? Na questão não só da bebida, mas a mente livre de outros pensamentos. Quer dizer, hoje, para nós ser sóbrios, sim, significa... então, legal. Você viu essa questão, né, que ele fala. Pode dizer. Estou tentando achar. eu gosto dessa palavra sóbrio, sabe? Com duplo sentido, é muito legal. Porque a primeira, realmente, o abster-se da embriaguez. Ou seja, o cara sóbrio que não se deixa cair. E também pode significar para nós, ou seja, a questão do nosso pensamento, sobriedade naquilo que a gente pensa. Sim. Ou seja, mente focada de novo em quem? Em Cristo, né? Isso é muito legal. Então, Sim, Pedro acrescenta isso. limpa, né? Porque quando você está pensando muita coisa, com a mente cheia, você não consegue focar em Cristo. E muitas vezes a gente vai deitar e você fica pensando um monte de coisa que se deveria ter feito hoje, que não fez, o que eu vou fazer amanhã. Você, às vezes, até perde o sono pensando porque a tua cabeça está cheia, tá certo? Cheia de problemas, do que eu tenho que fazer, e você acaba perdendo o foco. E o que o Pedro está dizendo aí, a sobriedade dos nossos pensamentos também. Pare um pouco, entrega a Cristo, Senhor, me ajuda aqui e tenta focar o quê? A nossa mente em Cristo. Porque quando você perde o foco da mente em Cristo, você acaba focando em outras questões, tá certo? Talvez em outras soluções. E é nesse sentido que ele fala. Depois ele pôr a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo. Deixa eu ver, o Eduardo está conseguindo voltar aqui. Espera aí, deixa eu botar ele de volta. Ou seja, a gente tem que estar resguardado em Cristo. Ou seja, característica do cristão, tá certo? A vida portada em Cristo. Qualquer pessoa pode suportar uma luta se a gente tiver um foco, não sabe o que nós vamos ter lá na frente. Olha, Edu, agora não caiu? Ele está com problema na rede. Não conseguiu focar de novo. Então, a característica destacada do cristão é que nós vivemos em esperança. E precisamente porque vivemos em esperança é que podemos suportar o presente. E lembra que Pedro está escrevendo a essa igreja da região da Galácia, que eles também tinham os problemas da perseguição dos romanos, dos gregos, dos próprios judeus que implicavam a religiosidade. Aquela região toda lá, a turma dos judeus batia firme. Não, só salvação em Cristo, precisa fazer mais alguma coisa. Então, lembra que o pastor André deu o introito dessa carta? Eles também tinham seus problemas. Então, mas ele fala, quando a sua esperança está focada em Cristo, não importa os outros problemas, foque nele. E assim você consegue chegar lá na frente e avançar e ganhar o prêmio. Que é o prêmio da nossa salvação, né? O prêmio da nossa esperança de um dia estar com o Senhor. Vencemos. Ou seja, esvazia suas mentes de todos os problemas, arregaça suas mangas, tá certo? Que é o cingir os lombos, para nós hoje, arregaça as mangas e estejam prontos para a obra. E não fica aí, porque não dá, eu acho que tem muito problema, não vou conseguir. O cristão tem não é hiena, né? Que nada vai dar certo, isso não vai dar. Ou seja, derrotado antes de partir. Aquilo que você citou lá atrás do Velho Testamento. Pastor, hoje, se fosse falar, a gente falava assim, sem mimimi.
Sem mimimi. Pô, que é o tal de mimimi, mimimi church hoje, né? Pastor não me visitou, líder não me visitou, ninguém olha para mim, Deus não me ama, mimimi church. Isso aí. Fala, Edu, agora on the top, on the dot, está pronto aí, não? Consegue falar? Deixa eu ver. Tá. Não, tenta tirar o teu microfone, tá. Ele não está conseguindo falar. Mas é exatamente isso. Para de mimimi. Arregaça as mangas e siga em frente. Em outras palavras, é isso aí, Leandro. Claro. Vamos um pouco. E isso que a gente vê nas nossas igrejas, agora voltando aos nossos times, né, locais, as nossas igrejas locais, muita gente se perde aí. Porque o pastor não me convidou, porque o cara não olhou para mim, porque o cara não me citou meu nome. Para de mimimi, cara. Faça a tua parte, tá certo? Assim é o atleta. O atleta, se ele não focar que tem que ganhar a barreira dos 100 metros, ele tem que fazer o esforço dele, e deixa de que a CBF, ou isso não fez, ou não fez aquilo. Foca na linha de chegada, regaça as mangas e parte para a luta. Porque nada é tão fácil para nós, no nosso dia a dia, tá certo? Se a gente não lutar, cara, não vence. Não vai vencer nunca. Vamos ficar eternamente achando isso, achando aquilo. É o famoso mimimi. Mas vamos um pouquinho adiante. Deixa eu ver aqui o próximo slide. Nessa passagem agora que a gente vai ver, que é a próxima de 14, do 14 em diante, né? Ele fala, Jesus, vamos focar nessa passagem 3 anos agora, de 14 até o 25. A vida sem Cristo, Jesus Cristo como o Senhor, ele vai falar Redentor, depois ele vai falar a vida sem Cristo e a vida cheia de Cristo. Aí termina esse texto nosso hoje. Então vamos ver esses 3 pontos bem claros. Então, Jesus Cristo como Redentor. Jesus Cristo foi o quê? O emancipador mediante o quê? A sua morte na cruz, tá certo? Olha lá. O qual os homens são libertados da escravidão, do pecado e da morte. Fomos emancipados do mundo. Somos de um outro livro, de um outro Senhor. Lembra? Paulo fala que vocês foram resgatados dos vossos vícios, procedimentos. Então, Jesus Cristo, nosso Redentor e Senhor. Então, essas 3 razões que Pedro vai escrever agora, que nós fomos agora resgatados, emancipados, que vivíamos da escravidão, do pecado e da morte. Pedro vai falar, certo? Que é do versículo 14 em diante. Que Cristo é o Cordeiro sem defeito e sem mancha. Lá, o versículo 19, mas pelo precioso sangue como do Cordeiro sem defeito e sem mancha. Quando Pedro refere-se a Cristo, a Jesus, a sua mente recorre exatamente lá no Antigo Testamento, de novo, que nós estamos falando. Né? Pedro conhecia e citava muito o Velho Testamento. Nesse texto, ele está olhando para Isaías, capítulo 53, com a sua descrição de servo, sofredor de Jesus Cristo, mediante cujos padecimentos o povo seria salvo e curado. Ele cita lá esse texto. E, acima de tudo, estava lembrando a figura do Cordeiro Pascal lá de Êxodo 12 também. Veja como Pedro conhecia realmente a palavra, era um estudioso da Bíblia da sua época, até porque o Novo Testamento ainda não estava sendo escrito. Então, a Bíblia deles era o Velho Testamento, tá certo? Que até então nem esse livro tinha sido escrito. Então, o Novo Testamento não estava ainda todo escrito. Então, a Bíblia, a palavra de Deus que eles conheciam, era o Velho Testamento. E Pedro era um conhecedor da 3 palavra. 3 segundos, pastor. O que é os 3 segundos? São 3 segundos de atraso, a minha fala.
Ah, é? Que interessante. Por quê? Eu falo, depois de 3 segundos você escuta aí. Olha, então Pedro está falando desse texto de Êxodo 12:5, que naquela noite, lembra, o anjo ia passar para eles cobrir os umbrais das portas com sangue do cordeiro. Então, já estava apontando a Jesus Cristo. Essa figura do cordeiro pascal tem 2 pensamentos aí, né? Emancipados da escravidão, que eles estavam escravos do Egito, e ser libertados da morte também, porque onde o anjo visse a pintura do sangue no umbral, o anjo da morte não entraria ali. Então, não importa como a gente interpreta isso, mas o fato básico é que foram necessárias a vida e a morte de Jesus Cristo para libertar os homens da escravidão, Pedro está falando, do pecado e da morte, para dar vida e nos levar de volta a Deus. Então, esse é o pensamento de Pedro. Jesus, então, emancipador, mediante o qual os homens são libertados da escravidão, do pecado e da morte. Lá atrás, era libertado da escravidão do Egito, tá certo? Do faraó, e também da morte. E ele fala que agora nós somos emancipados mediante o qual os homens são libertos da escravidão, do pecado e da morte através de Jesus Cristo. Olha que interessante. Então, realmente, Pedro usava bem a palavra. Ele conhecia e usava para ensinar a sua igreja lá da região da Galácia. Mas vamos adiante um pouco. Deixa eu ver o próximo ponto. Jesus Cristo é o eterno propósito de Deus. Olha que interessante. Edu, agora está ready to go? Oi, pastor, tudo bem? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Estamos vendo e ouvindo. Tá vendo? Agora eu estou pelo celular, vamos ver se agora vai. Ok. Então, nós estamos estudando 1 Pedro 1, de 13 a 25. Tá? Bom, Pedro, tá bom. Isso. Os primeiros textos, agora nós estamos vendo a questão de Jesus Cristo, é o eterno propósito de Deus. É interessante, se a gente lê esse texto, ele fala que antes da fundação do mundo, olha que interessante, Cristo já foi destinado à obra que Deus iria fazer através de Jesus Cristo. É muito legal. E esse texto também foi repetido por João em Apocalipse 13:8, onde a gente vê que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha que interessante. Então, o propósito de Jesus Cristo, deixa eu voltar um pouco, deixa aí. O eterno propósito de Deus, ou seja, antes, que é muito legal isso para a gente pensar, antes da fundação do mundo, antes de Deus fazer o mundo, ele já tinha o propósito de Cristo, ou seja, Deus sabia? Claro que sabia. O que você acha, Edu? Antes da fundação do mundo, Deus já tinha um propósito do resgate do homem. Ele sabia que o homem ia pecar? Já está bem. Antes dele pensar, eu creio, né, que antes de A ele fazer, presciência de Deus. Né? ele já tinha todo o plano já. Ou seja, não foi o plano B que Deus fez depois que o homem pecou, falou, bom, agora deixa eu aplicar meu plano B. Não, ele já tinha o plano todo formado. Olha que interessante, né? A presciência de Deus. E Pedro pega esse texto e realmente que antes da fundação do mundo já foi destinado para a obra que devia fazer, que é o versículo 20 aí. Olha que interessante. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, o plano de Deus de resgate do homem, de Cristo Redentor, precedeu a fundação do mundo. Olha que interessante. Foi redentor, isso que significa para nós que Deus foi redentor antes de criador. Tá certo? Concorda, Leandro? Concordo sim.
Muito interessante, né? Ele foi redentor antes de ser criador. O poder do propósito de Deus de Mas é muita realmente misericórdia, hein, pastor? fazendo os planos dele, sabendo que o homem ia pecar, mesmo assim ele o Sabendo. fez. Qualquer um de nós falar, não vou para esse lado porque vai dar nisso, não quero, né? Não, Isso ele que eu ia falar agora. Se fosse nós, já tinha demitido na mesma parte. Né? já tinha cortado, parado ali o plano, né? Opa, não vai dar certo esse plano, né? Mas olha que como Deus faz. É igual a gente, sabe, a gente sendo pai, né? É, A gente não está preparado tanto de erros que nossos filhos vão cometer e tudo mais. verdade. Se E, vai e lá, a não gente não teria está feito. preparado. Né? E a nossa forma de... a gente, como pai, a gente não tem tanta misericórdia assim. Quando a gente lê o texto, É falando que Deus verdade. é rico em misericórdia, cara, a gente é muito miserável mesmo. É verdade. É interessante que veio, então, esse propósito divino do Redentor se remonta, então, a anteriores à criação. Deus é Redentor tão eternamente como é Criador. Muito legal isso. Eu, estudando esse texto e vendo outros comentaristas falando desse texto em si, mostra que realmente o seu amor, assim como o seu poder, vai além do tempo. Para nós, a gente não consegue compreender. Como é que é isso? Né? Que Deus já sabia lá atrás, já fez, e continuou fazendo o homem, sabendo que ele ia pecar, e ele já tinha prometido, ou seja, Jesus Cristo já sabia que tinha que vir morrer por nós. Muito legal saber essa presciência de Deus. Né? Mas o terceiro ponto que quero ver, olha, fala, Jesus Cristo não só é o Cordeiro que foi sacrificado, mas também é o ser, ou seja, a pessoa ressuscitada e triunfante a quem Deus glorificou. Muitas vezes a gente pensa que tudo terminou ali na cruz. É verdade. A parte da redenção da morte terminou na cruz. Mas se tivesse terminado ali, o que aconteceria com nós? Não teria esperança nenhuma de vida, né? Então, ali foi uma parte. A última parte foi Cristo ter ressuscitado. Se tivesse morrido na cruz e acabou ali, morreu, não teríamos... Aliás, Paulo fala sobre isso, né? A nossa fé, então, seria o quê? Vã. Confia em quê? Mas ele morreu, acabou. Então, na cruz, não foi o fim. O fim foi Cristo ter sido ressuscitado confiante. Olha que interessante. Jesus Cristo, então, é o Cordeiro que foi sacrificado e ressuscitado triunfante. Os pensadores neotestamentários, né, que estudam o Novo Testamento, raramente separam a cruz e a ressurreição. A gente não pode separar a cruz da ressurreição. Quase nunca a gente pode perder ou nunca pensa no sacrifício de Cristo sem o triunfo dele. A gente não pode separar a morte de Cristo da cruz da ressurreição dele, senão senão a gente estaria perdidos. Ou seja, qual a esperança que teríamos se Cristo não tivesse ressuscitado? Tá certo? Então, eu tenho um comentarista que chama Rogers, não lembro o sobrenome dele, mas ele fala that they might have life, que havia algo sutil e tragicamente equivocado, olha que interessante, em qualquer ênfase sobre a agonia da cruz, que empalidecesse o resplendor da ressurreição dele. Em toda a sugestão que foi o sofrimento suportado por Cristo, ele fala, antes que o amor triunfante foi o que segurou a salvação do homem. Então, a morte, mas a ressurreição. Ele pergunta, então, se Rogers, para onde se voltam os olhos do cristão, principalmente o cristão, quando fala da quaresma, o que vem predominantemente? São as trevas cobrindo a terra ao meio-dia ou
o deslumbre misterioso, o brilho que surge na tumba vazia ao amanhecer. Eu achei muito legal esse texto. Ele fala, o que você foca? Só a morte de Cristo? Chora pela morte dele e lamenta? Ou se alegra com a sua ressurreição? Acho que ambos, né? Então, a gente não pode separar uma coisa do outra. Ambos são importantes para nós. A morte dele, mas a ressurreição é que nos trouxe a vida. Uma das formas mais devotas da pregação da teologia evangélica é que comunica a impressão de que, de algum modo, a crucificação, às vezes, eclipsou na ressurreição, de que o propósito de Deus em Cristo terminou ali no Calvário. Não, não terminou no Calvário. Terminou depois da sua ressurreição. A verdade é que só com grave risco espiritual pode ser obscurecido de que a crucificação não pode ser interpretada e entendida, exceto quando a gente olha para a ressurreição dele. Através da sua morte, Jesus, Pedro fala, emancipou os homens da escravidão do pecado e da morte. Mas, através da ressurreição, nos trouxe uma vida gloriosa e indestrutível como a sua própria. Essa é a esperança que nós temos. Assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, nós também temos essa esperança, porque ele diz que nós também morreríamos, mas ressuscitaríamos para ele. Essa é a alegria que nós temos, a certeza que nós temos, segura. Ou seja, através de sua triunfante ressurreição, é que nós temos a esperança de um dia estar com ele. Então, morte e ressurreição. Então, realmente, a gente não pode separar uma coisa do outra. E Pedro está falando disso, que Jesus, então, não é só o cordeiro que foi sacrificado, mas também o ser ressurreto e triunfante que Deus glorificou. Vamos um pouquinho. E, por último, Pedro vai falar aqui, já temos 15 minutos, 2 pontos importantes do homem que Deus usa. Primeiro, a vida sem Cristo, do homem que ainda não conheceu a Cristo, e, por último, a vida com Cristo. Então, nessa passagem, de Pedro destaca 3 características da vida sem Cristo. Depois a gente vai olhar 3 características da vida com Cristo. Primeiro, no versículo 14, ele fala, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ele fala, nós éramos ignorantes de Deus, porque nós não conhecíamos a Deus e nós não o amávamos. O mundo pagão estava, claro, sempre apanhado da impossibilidade de conhecer a Deus. No máximo, os homens podiam conjecturar ou talvez tateando de conhecer a Deus. Lembra dos gregos? Falavam, mas quem é esse Deus que a gente vê falar, mas não sabe quem é? Aliás, Platão, filósofo grego, ele diz o seguinte, investigar e encontrar o Criador e Pai do Universo, e ainda que se fosse encontrado, seria impossível expressá-lo em termos compreensíveis para todos. Então, o filósofo tem dificuldade de encontrar a Deus. No algo comum, Pedro fala que é impossível entendê-lo. Aliás, o outro pensador grego, Aristóteles, falou de Deus como a primeira causa sonhada por todos os homens, mas por ninguém conhecida, porque ele realmente nunca teve encontro com Deus. Então, é uma vida de ignorância. No mundo sem Cristo, Deus era mistério. Tá certo? Mas nunca mistério e poder, mas nunca amor. Eles não entendiam como um Deus de amor. Não havia ninguém a quem tender os braços em busca de ajuda, sem dirigir a vista com esperança. Não tinham. Então, quando Pedro fala que vocês realmente viviam numa vida de ignorância, ou seja, a gente vivia uma vida... Lembra que ele está falando?
lá para esse povo da Ásia Menor, tá certo? Que não tinham diversos deuses pagãos e gregos, romanos, adoravam o imperador, e agora eles haviam conhecido a Cristo, e ao Pai, a Deus. Então ele está falando, olha, vocês viviam uma vida realmente totalmente ignorante ao conhecimento de Deus, mas agora vocês conheceram a Deus. E era uma vida dominada pelo desejo, ou seja, desejo muitos de fazer qualquer coisa. Lembra que a gente, quando viu a questão do homem e a mulher, o homem podia tudo, a mulher não podia nada. Então, essa era a vida dominada pelo desejo. Ou seja, quero fazer, faço e pronto. Não tinham regras. Lembra-se disso, os homens não tinham regra nenhuma, as mulheres tinham todas as regras. Os homens, nenhuma regra, viviam desregrados. Se você vê os anais da história social do mundo, qual veio de onde o cristianismo veio, tá certo? Não se pode, ao menos, assombrar-se e ficar afligido de cada declaração de carnalidade que eles viviam naquele mundo. Era um mundo que havia realmente uma pobreza desesperadora, tá certo? No extremo inferior da classe social que eles viviam. Lembra que eles viviam, não eram nem considerados, os gregos nem consideravam os escravos, aquelas pessoas que não falassem grego. Então, assim eles viviam para o prazer pessoal de cada um. Era comida, boa comida, ouvir poesias e regras nenhuma. Então, eles viviam realmente uma vida dominada pelo desejo de ter mais, de ganhar mais, e eu, para mim, tudo, para você, nada. Então, tanto na Grécia como na Roma, e vivia também a homossexualidade, era tão comum, tá certo? Que o viver contra uma natura tinha chegado a considerar-se algo natural. Ou seja, contra a natureza de relações, nessa época não tinham. Era homem com homem, mulher com mulher, mesma coisa do que a gente está vivendo hoje. Já viviam naquela época. E Pedro fala, era uma vida dominada pelo desejo pessoal, carnal. E ele fala mais ainda, uma vida sem Cristo era uma vida caracterizada pela felicidade. Ou seja, se eu me satisfiz, se eu estou feliz, está ótimo. Não preciso de Deus. Para quê? Já tenho tudo que eu preciso, então por que eu preciso de Deus? E se a gente olhar para os nossos dias de hoje, gente, nada do que Pedro escreveu há 2000 anos atrás está diferente de hoje. Concorda comigo, Edu? Concordo, pastor. Está muito distorcido, né? Hoje o mundo ele está muito bagunçado, né? E é igualzinho ao que era no passado. Você vê que existe um ditado, né, que o mundo dá volta, né? Exatamente isso que Pedro está falando ao povo lá da Ásia Menor, lá da região da Galácia. A gente vive exatamente igual hoje. Alguma diferença? Uma vida de ignorância, você fala às pessoas que não têm Cristo, não quer saber de Deus. Para quê? Importante o meu desejo pessoal. As pessoas só voltam para lembra de Deus quando está na dificuldade, né, pastor? Bom, aí a gente vai precisar correr atrás dele, né? Mas enquanto eu tiver dinheiro conta no banco, dinheiro no bolso, a minha conta está bem, e os meus desejos estejam satisfeitos, para que eu preciso de Deus? Essa felicidade errada, né? Mas é por isso que, lembra que Cristo falou, mais difícil, mais fácil, né? O cabelo passar por fundo da agulha do que o rico
entrar no reino do céu, porque o rico vive numa vida de ignorância, dominada pelos desejos que eu precisar, eu compro. Essa semana, aliás, eu vi um brasileiro lá em Londres, foi retirar o carro que ele comprou, só pagou 20 milhões de reais pelo carro, um carro novo. 20 milhões de reais, 4 bilhões de dólares custou o pequeno carro dele, uma Lamborghini nova. Só tem 50 feitos no mundo. Imagina, o desejo dele, o dinheiro compra. Ou seja, fez a sua felicidade. Pergunta se ele está preocupado com a sua alma ou com Cristo na vida e que podia gastar esse dinheiro ajudando pessoas. Para quê? Então, se a gente olhar na época e olhar agora, a vida sem Cristo é exatamente isso. Concorda, Leandro? A gente vive nesse mundo igualzinho? Eu concordo, ainda continua. Continuamos vivendo no tempo de Noé, né, pastor? Exato. Olha como o mundo dá volta. Se for para resumir, não mudou nada. Nada mudou. Então, é importante a gente saber disso. Mas a vida cheia de Cristo, olha que diferença. Nessa passagem, Pedro destaca também 3 características do homem com Cristo. Versículos 15 e 16, olha lá. Pelo contrário, ele está falando agora das pessoas que viviam sem Cristo. Pelo contrário, versículo 15 do 1 Pedro. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, em vez de viver aquela vida desgastada, fútil, tá certo? Caracterizada por uma vida sem Cristo, ele fala agora de uma vida cheia de Cristo, é uma vida de obediência e santidade. Claro que Pedro não está dizendo que nós vamos ser santos igual a Deus. Esse santo para nós significa odiar o pecado, porque nós somos concebidos em pecado e o pecado está em nós. Como é que eu posso ser santo? Confessando os meus pecados e querendo viver uma vida que agrade ao Senhor. Porque se eu não quiser viver uma vida que agrade ao Senhor, eu nunca vou ser santo mesmo. Claro que Deus sabe que a nossa santidade uma santidade diferente da dele, mas ele quer que a gente seja cheio dele, tá certo? Uma vida repleta de Cristo, cheia de Cristo e de obediência à sua palavra, para que eu tenha essa santidade. Ser eleito por Deus é não só começar a desfrutar um grande privilégio, mas também assumir uma grande responsabilidade. A turma só quer aceitar Jesus, está ótimo. Então, já estou salvo, não preciso mais nada. Pedro lembra que o mandamento que está no próprio coração da religião hebraica, que ele está citando, tá certo? Deus insistia com seu povo para que eles fossem santos, porque ele, o Deus deles, era santo. E Pedro cita Levíticos 11:44, tá certo? Sede santos, porque eu sou santo. Levítico 19:2 também fala, Levítico 27, Levítico 26. Ou seja, Deus quer que a gente seja parecido com ele. E nós temos que imitar o nosso Mestre Jesus. Então, querer ser santo é querer separar-se da vida do pecado. Então, dependência de Cristo, dependência dele. Porque senão, se a gente não querer ser igual a ele, estou perdendo meu tempo como crente. Tá certo? Então, o templo, a palavra santo, na época, o grego, santo é ágil, significa da raiz do vocábulo, que quer dizer diferente. Então, nós, como salvos, como cristãos, temos que ser diferentes dos nossos amigos que não têm Cristo. Se eu sou igual a eles, ele vai falar: por que eu vou ser cristão? Eu já sou igual a você. Faço tudo o que você faz, ou você faz tudo o que eu faço. Então, começa por aí. E Paulo fala, nós vimos no domingo passado, que nós temos que ter alguma diferença das pessoas do mundo.
Então, o cristão é um homem de Deus por eleição de Deus. Deus nos elegeu como filhos dele. Então, nós temos que ser diferentes das outras pessoas. É eleito para viver para Deus no tempo e para viver com Deus na eternidade. Tá certo? Então, nós temos que ter uma vida cheia de Cristo, porque senão não vamos ter santidade em nossas vidas. Se eu não focar em Cristo, a minha vida, como é que eu vou ser cheio dele? Vamos um pouco adiante. A vida cheia de Cristo é uma vida de reverência. Aí ele fala do 17 ao 21. Visível, viver em temor à palavra dele. Então, eu tenho que viver uma vida diferente, a vida cheia de Cristo é uma vida de reverência a ele. A reverência é uma atitude mental nossa, de quem sempre está consciente de que nós estamos na presença de Deus. Se eu achar que eu estou na presença de Deus só quando eu vou ao culto da igreja domingo, estou totalmente desfocado de ser cristão. Porque o meu foco é que Cristo vive em mim em todos os lugares. E aí eu comento com vocês, tem cristãos que parece que tem Cristo só lá na igreja. Depois que saiu da porta da igreja, pegou seu carro ali no estacionamento, sou outro. Ué, espera um pouco. Se alguém dá uma fechada ali na esquina, ele já sai atrás, já xinga, já mostra o dedo, já faz. Mas que cristão é esse? Mas não estou na igreja, estou no meu carro. Mas espera, Cristo não está na vida? Tá certo, Edu? O que você acha? Concordo, pastor. Nós temos que viver o que a palavra diz diariamente. Mais que 24 horas por dia, né? Não é só dentro da igreja. A atitude de cada palavra que nós falamos, tá certo? Cada ação que nós vivemos, cada momento, consciente que Deus está em nós. Porque senão, que vida. Então, Pedro fala realmente exatamente isso das razões de vivermos a nossa reverência cristã, a reverência a Cristo. Vida cheia de Cristo é uma vida de reverência a Ele. É certo? Ele fala, vocês são peregrinos no mundo, ou seja, nós estamos de passagem. Peregrino é aquele cara que está andando. E tem um outro pensador cristão que fala que nós estamos vivendo numa ponte. E essa ponte, nós estamos cada dia mais avançando. E aí, uma hora, a gente vai chegar no final da ponte. E aí, as nossas vidas, o que fizemos? Então, essa vida cheia de Cristo é importante. Tá certo? Nós estamos indo para Deus, que só tem que viver em reverência, porque a vida custou muito para Deus. Lembra que Pedro fala, não foi por prata ou ouro, que era valioso na época, hein? Prata e ouro, mas ele compara o sangue de Cristo, vale muito mais do que prata e ouro, tá certo? Então, não podemos esbanjar as nossas vidas, porque nós fomos comprados por um preço da morte do Filho de Deus. Ou seja, é uma incalculável obrigação sobre nós, porque a vida custou muito, as nossas vidas. É muito legal isso que ele fala que nós somos comprados por um alto preço. A vida cheia de Cristo é uma vida de amor fraternal, tem que se manifestar em amor sincero uns com os outros. Então, só os nossos irmãos em Cristo, mas a gente já não consegue nem amar os nossos irmãos, eu tenho alguma dificuldade de relacionamento com o irmão, como é que eu posso amar as pessoas lá no mundo? Pergunto-lhes. Difícil. Então, nosso amor tem que ser manifestado entre nós para que a gente possa realmente demonstrar o amor das nossas vidas lá para as pessoas que não têm Cristo. Então, primeiro, a nova feitura nossa do cristão não foi um agente humano qualquer que fez. Foi obra divina. E desde lá, antes da fundação do mundo, Deus já nos preparou Cristo para que a gente
vivesse nele, fôssemos dele. Concluindo, quero lhes dizer, Deus trabalha em nós, olha que interessante, Deus trabalha em nós para trabalhar através de nós. Deixa eu tirar mudar o cantinho aqui. Essa frase é muito legal. Deus trabalha em nós para trabalhar através de nós. Concordam com essa frase? Edu? E Leandro? Qual a opinião de vocês dessa frase? Concordo. Deus molda a gente, né? Através das nossas vidas, alcançar novas pessoas, usar a nossa vida através de outras pessoas também, né? Exatamente. Deus quer trabalhar em nós, por isso que Pedro fala desse cuidado, que nós temos que cingir o lombo, viver uma vida com a mente focada em Cristo, como filhos da obediência, não vos amoldeis ao fato de como o mundo vive hoje, mas nós temos que ser pessoas diferentes. Diferente não quer dizer ser cristãos chatos, como a gente vê muitas pessoas falam, cristão é um bicho chato, não pode nada, isso não pode, nada pode, então não quero ser cristão. Não, você tem que falar, não é isso. Ser cristão é ser livre de tudo isso. Posso tudo, mas não quero fazer. Porque eu amo o Senhor que me amou, então eu vivo para satisfazer a vontade dele e sou alegre assim também, como você é alegre. Então, nós temos que ser diferentes. Agora, Deus trabalha em nós, e aí eu cito um exemplo do profeta Elias. Cara, se você estudar o livro de 1º e 2º Reis, ver o que Deus fez com Elias, como Deus trabalhou Elias, para que, através dele, Deus fosse louvado, reconhecido, é fantástico de ver isso tudo. Se puder ver primeiro a vida de Elias, como Deus tratou com ele, cara, você fala, eu teria desistido. Primeiro ele manda o Elias, vai lá, fala para o rei que vai ter seca. E o rei não era o rei de Israel, não de Judá, que não era o rei cristão, que seguia Balaal e outros deuses, Baal, e tinha uma mulher que era terrível. E Deus fala, vai lá, fala para ele, olha, não vai 7 anos sem chuva. E o Elias falou, tá bom, vou lá, falo. Falou, e Elias orou e realmente parou. E aí Deus começa a trabalhar com Elias. Mas quando Jezabel, a esposa do rei, soube que Elias tinha feito isso, cara, ele falou, vou matar esse cara. E Elias foge, vai para o deserto, quer se matar, fala, pô, Deus esqueceu de mim. Não, Deus estava trabalhando na vida dele. Isso eu quero dizer para vocês, é que muitas vezes Deus trabalha nas nossas vidas para que lá na frente você colha os frutos. Então, Deus precisa nos moldar, precisa nos transformar para que realmente Ele possa usar depois. E é importante ver isso. Termino dizendo isso. Deus não tem pressa quando se trata de treinar seus filhos para a obra. Nós somos imediatistas, né? Quero ver já e agora. Eu quero ver Deus usando a minha vida. Não, muitas vezes Deus diz para você, espera, estou te preparando, estou te treinando. Sabe quanto tempo Deus treinou Moisés? Só 80 anos. Para usá-lo, 40 anos. Elias sofreu anos para que Deus o usasse um dia só, lá no Monte Carmelo, quando ele esteve na presença lá de 400 ou 500 sacerdotes pagãos que não temiam a Deus, mas Deus usou naquele dia Elias para que a glória do Senhor fosse vista e todo mundo reconheceu e disse, realmente
o Deus de Elias é o Deus maior de todos. Lembra-se dessa passagem? Elias e os profetas de Baal? Mas Elias antes foi tratado por Deus um tempão. 7 anos para Deus usar 1 ano, um dia. No monte... Não lembro. Licença, pastor. Fala, meu. Quem é? Precisa ir embora já, tá bom? É o Leandro. Estamos acabando, Leandro. O último ponto, deixa eu ver. Olha aí. Ele só precisa que você se disponha em suas mãos para terminar. Então, Deus não tem pressa quando se trata de treinar-nos. Então, esteja disposto a colocar a sua vida nas mãos dele, a seu tempo, ele vai usar para a glória de Deus, tá bom? Terminando, que Deus nos abençoe e que Deus dê uma semana fantástica na presença dele. E domingo que vem vamos ver a vida do homem na sociedade. O primeiro texto é lá de Paulo, tá? Lembra desse texto de Paulo, para vocês verem domingo que vem? Deixa eu parar aqui, terminando. O texto, deixa eu ver qual é. Colossenses 4, de 5 a 6. O papel do homem na sociedade. Colossenses 4, de 5 a 6. Tá bom? Ok, tá bom. Boa semana a todos. Pra você também, pastor. Até mais, Leandro. Até mais, pastor. Abraço. Tchau, Leandro. Até mais. Até mais. Deus Tchau, te tchau. abençoe.